O título que eu dei para o sermão dessa manhã são Bênçãos de Deus para a Terceira Idade. Um dia, um jornalista foi incumbido de fazer uma entrevista com o ex-presidente Eisenhower, que morava em uma fazenda em Gettysburg. Ele já estava com 76 anos, o ex-presidente, e já mostrava sinais de velhice, já estava assim, caidinho assim, né? E o jornalista, quando viu, declarou como o ex-presidente estava com uma boa aparência. A hora que chegou, deu de cara com o ex-presidente e disse assim: nossa, como o senhor está com uma boa aparência. E o que Eisenhower respondeu sorridente: bem, você sabe que o ser humano tem 3 fases: a juventude, a meia-idade e a fase em que as pessoas dizem: nossa, como você está bem. Foi a resposta dele, né? A resposta dele. Essa é a terceira fase da humanidade. É aquela fase que as pessoas olham: nossa, como você ainda está bem, ou como você está bem, né? Sabe, queridos, nós não podemos, e isso é claro, isso é clássico, e mesmo você que está na flor da idade, na juventude, cheio de gás, cheio de energia, entenda essa frase que eu vou dizer agora: não podemos evitar rugas na fronte, mas podemos sim evitá-las no coração. Podemos evitar que a idade prejudique nosso espírito, nossa vontade de viver, nosso gosto pela vida. Podemos lutar contra isso, com o poder de Deus, com a ajuda de Deus. O tempo, ele vai passar, e vai passar para todos. Vai passar não, o tempo está passando, está passando. E isso é bíblico. Eclesiastes capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia. Eclesiastes 3, mais ou menos no meio da Bíblia, um pouco depois dos Salmos. Eclesiastes 3. Não vamos ler o capítulo todo, mas eu quero separar 2 versos que vão nos ajudar a refletirmos um pouquinho sobre a questão do tempo. Eclesiastes 3. Se você encontrou, você pode fechar seus olhos, pedimos a bênção de Deus sobre sua palavra. Querido Pai, iremos ler a tua palavra agora, queremos aprender, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O verso 1 do capítulo 3, Salomão, que foi considerado o homem mais sábio que já existiu, trouxe algumas dicas para nós, algumas ideias de como ele viu o tempo passar depressa e como ele viu que as coisas que ele construiu, as coisas que ele fez, as coisas que ele achou que nunca ia passar, na verdade foram ficando para trás. E o verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo, ou seja, vai passar, tudo vai passar. Só que essa é a visão humana, essa é a nossa visão de quem está do lado de cá, de quem está vendo o tempo passar, as rugas surgirem, as dores surgirem também. Diz que depois que você entra nos enta, as dores vêm, de verdade, né? Os 40, os 50, os 60, depois que você entra nos enta, a dor vem junto. E isso é real, eu vi na minha vida isso. Quando o enta chegou, as dores chegaram junto. E eu nem tenho tanta dor assim, mas vamos lá. O verso 11 traz a visão de Deus sobre o assunto. A nossa visão é: o tempo vai passar, e há tempo para tudo, mas ele vai passar. Mas a visão de Deus, no verso 11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido o quê? Tempo. Também pôs o quê no coração do homem? A eternidade no coração do homem. Deus colocou a vontade de viver, a vontade de que o tempo não seja contado, a vontade de que o tempo não passe, a vontade de que a gente viva para sempre. Deus plantou no meu e no seu coração. Conforme as rugas chegam, os cabelos brancos, conforme as dores vão aparecendo, mas Deus continua dizendo: meu filho, eu fiz você para viver para sempre. Fiz você para viver para sempre. Deus plantou a eternidade no nosso coração. Uma coisa que nós precisamos fazer, e aqui eu não falo para os idosos, aqui eu estou falando para os jovens. Então levante sua cabeça aí, jovenzinho, se você está me ouvindo, levante, porque um dia eu já pensei como você também. Precisamos compreender que cada etapa da vida tem seus encantos e desafios. A vida é um presente de Deus. E aqueles que conseguem chegar à terceira idade são privilegiados.
porque conseguiram sobreviver às lutas e tempestades de uma existência. Algumas coisas na nossa vida vão passando, infância, adolescência, juventude, maturidade, o tempo passa depressa, tudo passa. Agora, as transições da vida são normais e inevitáveis. E a Bíblia nos dá alguns exemplos de pessoas que conseguiram, por causa da vida que levaram antes, durante a infância, a juventude, na vida adulta, na fase adulta, conseguiram chegar na terceira idade com uma perspectiva diferente. Pessoas, porque o que você vai viver na terceira idade, escute, jovem, o que você vai viver na terceira idade é o que você está plantando quando? Hoje. Porque futuro não se espera, futuro se constrói. Cada tijolinho, cada comida errada que você come, cada noite sem dormir, tudo isso será colhido. É difícil dizer, pastor, é real. Tudo que você faz hoje com seu corpo, com sua mente, com sua vida, vai ser colhido no futuro. Você vai sentir lá na frente. Vai sentir. Mas como é que você sabe? Porque eu também já passei por isso. E tem outros que já passaram mais do que eu. Estão mais avançados ainda, né? Bom, podemos falar de um homem que viveu uma vida de comunhão com Deus. E quando chegou na terceira idade, ele tinha uma postura interessante para viver. Abraão foi um homem que viveu a terceira idade com um sentimento de realização. Quando lemos o que a Bíblia diz sobre a vida de Abraão, fica fácil entender qual é o segredo da felicidade. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 71. Estamos aí em Eclesiastes, se você ainda mantém sua Bíblia aberta, não está longe do Salmo 71. Salmo 71. Olha, não sei como diz o título da sua Bíblia no Salmo 71, mas a minha diz assim: súplica de um ancião. Súplica ou oração de um ancião. O Salmo 71 traz uma dica do que Abraão viveu, embora não cite o nome de Abraão. Mas Abraão viveu e fez com que ele chegasse na terceira idade com um viver diferente. Salmo 71, verso 5 e 6, diz assim: pois tu és a minha o quê? Esperança, Senhor Deus. A minha confiança desde quando? O que está escrito aí na sua Bíblia? Deus era a confiança de Abraão desde quando? Desde a mocidade. Embora o Salmo não seja de Abraão, mas eu estou falando dele. Ele viveu desde a mocidade confiante nas promessas de Deus. Abraão aprendeu a confiar em Deus e depender de suas promessas. O verso 6 diz: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para meus louvores constantes. Então Abraão, ele viveu um homem de fé, de confiança nas promessas de Deus, desde a sua juventude, desde que Deus falou com ele. Quando uma pessoa aprende cedo na vida a confiar em Deus e depender dele, terá melhores condições de enfrentar as incertezas e lutas da terceira idade. Mas não é só confiar nas promessas de Deus, porque a pessoa que confia, ela também responde aos pedidos de Deus. Então, Abraão foi um homem obediente a Deus em toda a sua vida. O que Deus pedia, ele não questionava, ele vivia aquilo ali. Porque fé, que é a confiança, e obediência caminham como? Juntas. Fé e obras caminham juntas. Abraão cria em Deus e, portanto, obedeceu. Quem aprende desde cedo a obedecer a Deus incondicionalmente. O que quer dizer isso? O que é incondicionalmente? Sem questionar. Se Deus me criou, Ele sabe quem eu sou, conhece a minha estrutura, sabe que eu sou pó, diz a Bíblia. Então Ele sabe o que é melhor para mim. Por que eu vou questionar a orientação de Deus? Por quê? Então quem obedece incondicionalmente tem na terceira idade uma consciência tranquila de que Deus, a quem procuramos servir, jamais nos desamparará. Ainda no Salmo 71, tem uma outra dica interessante sobre que a gente pode aplicar na vida de Abraão, embora não foi Abraão que escreveu o Salmo. 71, 17, 18 diz assim: tu me tens ensinado, ó Deus, desde quando? Desde a minha mocidade, e até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. E as gerações vindouras, o teu poder. Então, Deus ensinava a Abraão. Ele aprendia com Deus. Ele se colocava à disposição numa posição de aluno, até porque quem tem mais para ensinar? Eu ou Deus? Lógico. Então,
você ouvir a Deus, aprender com Deus, faz toda a diferença. Abraão tinha um relacionamento significativo com Deus, a ponto de ser conhecido como o amigo de Deus. Não sei se você sabia, mas tem 3 textos na Bíblia, um em Tiago, outro em Isaías e outro em Crônicas, se não me engano, que fala que Abraão era amigo de Deus. Tem 3 textos na Bíblia. Mas tem um deles que é mais significativo do que os outros 2. Porque 2 textos, Abraão era reconhecido pelas pessoas como amigo de Deus. Abraão, o amigo de Deus. É importante ser reconhecido como amigo de Deus pelas pessoas? Sim. Mas tem um desses textos que não são as pessoas que dizem Abraão, o amigo de Deus. Deus diz assim: Abraão, meu amigo. É de arrepiar. Você já pensou? Não são as pessoas, um homem de Deus, não, um amigo de Deus, não. O texto de Isaías diz assim: Abraão, meu amigo. Deus chamou Abraão de amigo, a ponto de quando foi destruir Sodoma, Deus foi conversar com Abraão. O que Deus tinha que prestar conta para Abraão? Nada. Ló que se vire com a vida dele. Era adulto. O que Abraão tinha que saber da destruição de Sodoma? Mas Deus chegou como se estivesse sentado ao lado de Abraão e disse assim: Abraão, rapaz, eu acho que nós vamos ter que destruir Sodoma. Aí Abraão, mas Senhor, se tiver tantos. E aí começou aquela discussão que você conhece, né? Deus era amigo de Abraão, Abraão era amigo de Deus. E basta ler a história de sua vida para ver como isso é verdade. Não pense que Abraão passou a vida toda tendo visões de Deus, para ter essa vida de comunhão. Não. Abraão teve algumas visões de Deus, bem esparsas. Ele chegou a passar tempo sem falar com Deus, pessoalmente, como a gente vê que ele conversava. Não era todo dia Deus aparecia na casa dele, não. A Bíblia parece que está aglutinada ali, sabe? As histórias estão aglutinadas, mas não. É uma história de vida, gente. Abraão viveu mais de 100 anos. Nós estamos falando de 100 anos. Deus não apareceu todo dia para Abraão ali na casa dele, não. Foram uma visão ou outra que ele teve de Deus. E nesse interim, ele tinha que viver a comunhão sem ver a Deus, do mesmo jeito que eu e você. E quando chegou a terceira idade, Abraão já havia andado o suficiente com Deus para saber que o Senhor estava ali ao seu lado. Que conforto extraordinário nos momentos de solidão. Abraão entendeu que Deus caminhava com ele. Muitos queridos irmãos de cabelinhos mais brancos sentem muito falta dos filhos. Chama-se o síndrome do ninho vazio, né? Sentem a falta das crianças, até do barulho, até da bagunça que os filhos faziam, né? Sentem falta disso. Eu quero dizer para você que Deus, em sua promessa, Ele diz assim: meu filhinho, você que está com síndrome do ninho vazio, a promessa de Jesus é que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Algumas recomendações para aqueles que estão na terceira idade. A primeira recomendação: não esqueça da sua comunhão. Parece coisa... Poxa, isso é para falar para os jovens, pastor. Mas sabe, às vezes a gente está triste, com dor, sozinho, e é difícil buscar a Deus. Então, buscar a Deus vai preencher parte do vazio do coração. Vai preencher, porque não todo. Dê um lugar especial ao Espírito Santo para renovar suas forças, renovar sua vida. Dê lugar ao Espírito Santo. Aceite de bom grado o que a vida lhe oferece, sem viver só reclamando. Porque, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Difícil aceitar algumas coisas. Não é fácil, eu entendo. Difícil, porque a gente quer viver uma vida boa, sem dores, sem lutas, né? A gente quer viver assim. Mas eu quero que você se recorde que Deus, o maior interesse de Deus, não é salvar a gente nessa terra. Deus quer salvar a gente dessa terra. Então, algumas coisas que se abatem sobre nós, tentações, dores, sei lá, perdas, solidão, são estratégias que Deus permite, não é que Deus traz sobre nós. Deus permite para mudar a minha postura, o meu caráter, e para me preparar para algo maior, que é a eternidade.
Mantenha-se ativo. Difícil? Pode ser. Mas usando o tempo com coisas úteis que tragam benefícios a você e benefício ao próximo. Faça isso. Tenha uma vida produtiva, tanto no seio da família como na casa do Senhor. Sabe? A maior parte dos idosos da Bíblia trabalharam na casa de Deus, ou trabalharam para Deus até o fim da vida. Uma das coisas que você vê interessante nos Estados Unidos é que você vê vários idosos trabalhando até tarde da vida, se mantendo com a mente boa, mente útil. Porque alguns que se trancam em casa, não faça isso, e perdem a vida social, a vida ativa, perdem o sentido da vida, e caem na depressão, e a vida vai mais cedo, vai embora, vai se esvaindo pelos dedos. Mantenha-se ativo. Você tem uma sabedoria para transmitir que os jovens não têm. E se você se esconder, como que essa geração vai ficar sem a sabedoria que você tem? Deus mescla em seu corpo, o corpo é a igreja. Deus mescla a sabedoria dos idosos com a força dos jovens, para que a igreja continue avançando. Se a gente tiver só a força dos jovens sem sabedoria, não vai chegar no mesmo patamar, no mesmo nível. Não vai. Precisa da sabedoria dos idosos, de uma vida que muitas vezes foi quebrando a cara, quebrando a cabeça, sim, mas precisa. Essa sabedoria é extremamente importante para que a igreja cresça. Com a força dos jovens, sabedoria dos mais velhos. Fuja do isolamento, já falei um pouquinho, né? Procure ter amigos, mantê-los através do seu comportamento cristão. E é por isso que a gente tem o grupo da terceira idade aqui na igreja, para que você possa se enturmar, tal. Nem sempre a gente consegue, não é fácil. Fora os idosos que nós temos aqui, que estão me ouvindo hoje, ainda tem aqueles idosos que estão acamados e que não conseguem vir, como a tia Lourdes, tem a irmã Alda, está ali o irmão, né, marido dela, enfim, do irmão Daniel. Tem as pessoas que estão em casa precisando, né, outros que estão por aí também. Precisamos acolhê-los, visitá-los. Sabe? Um jovem pode ir visitar os idosos, vai ser bom. Mas quando um idoso visita outro idoso, consegue entender, conversar melhor. Eu acho que os idosos têm que se cuidar uns dos outros. Faz parte. Todos podem visitar, lógico, e devem um cuidar do outro. Mas quando um idoso visita outro, falam a mesma linguagem. Eu acho que um tem que ajudar. Eles devem se enturmar mais, conversar mais. Faz parte, ajuda. Outro item, aceite seus filhos. Às vezes, é até estranho falar isso, mas às vezes você fica sofrendo porque os filhos tomaram um outro caminho, não fez o curso que você queria, está trabalhando numa outra área que... Não sei, mas sabe, se desarme. Você vai viver mais e vai viver melhor. Se desarme, aceite. Os filhos crescem, são adultos e vão tomar suas decisões. Ore, aconselhe, mas viva. Viva a sua vida. Deixe o filho viver a vida deles. Aconselhe e ore. Mas eles vão bater asas, não tem jeito. Aceite. Mesmo que não é tudo o que você esperava, sonhou para os seus filhos, mas eles são parte do plano de Deus para a sua vida. Viva simplesmente com um coração agradecido. Agora eu queria trazer um pouquinho um recado para os filhos. E eu achei muito interessante, isso não fui eu que criei, eu copiei. Eu não tenho autor, mas eu copiei. Quando os pais envelhecem. Deixe-os envelhecer com o mesmo amor que deixaram você crescer. Deixe-os falar e contar histórias, às vezes repetidamente, com a mesma paciência e interesse que ouviram as suas histórias quando era criança. Deixe-os ganhar, como tantas vezes deixaram você ganhar. Deixe-os desfrutar dos seus amigos, as conversas com seus netos. Deixe-os desfrutar de viver entre alguns objetos que o acompanharam durante toda a vida. Porque muitos sofrem sentindo que você começa a rasgar pedaços da sua vida. Coisas que fizeram parte da história dele. Deixe ele com aquele objeto. Deixe. Deixe-os cometer erros, como tantas vezes você cometeu os seus. Deixe-os viver e tente fazê-los felizes. Esse trecho da estrada que eles ainda não viajaram, da mesma forma que lhe deram a mão quando você começou a sua jornada. Por fim, ame-os como você gostou de se sentir amado quando era menor. Queridos,
Se você chegou à terceira idade e você se sente que falta algo ainda na sua vida, falta uma parte, falta... Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim claramente: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Daniel capítulo 2 fala da estátua de Nabucodonosor. Se você perceber ali a passagem do tempo, o pastor Arilton pregou belamente sobre a estátua, né? Quem esteve aqui. A estátua de Nabucodonosor é uma linha do tempo. Todos os reinos humanos passaram, ou estão passando, assim como a minha vida e a sua vida. Mas a estátua não termina com um fim. Muito pelo contrário, a estátua conta a história de uma pedra que dá no pé da estátua, destrói as vidas humanas, as histórias dos homens, as más histórias que construímos, mas a pedra cresce, toma conta do mundo, e esse reino da estátua, diz a Bíblia, que não será jamais destruído. Você tem duas opções. Você pode se apegar nos reinos desse mundo e se acabar como a estátua. Mas você pode se apegar à pedra, que é Jesus Cristo, e viver um reino eterno com Deus. Aquela sementinha da eternidade que Deus plantou no coração da gente, é essa pedra, é a volta de Jesus, que vai fazer com que a minha vida passageira aqui se torne uma vida para sempre, uma vida eterna. Queridos, esses de cabelinho branco, alguns já bem sem cabelo, com óculos nos olhos, vocês são especiais. E vocês precisam se sentir assim. Quando você não se sentir assim, por situações humanas, situações que vivemos aqui, eu quero que você saiba que você é único e especial. Não precisa ir muito longe. Basta você olhar para as suas mãos, para as suas digitais. Basta você olhar no espelho e você vai perceber que não existe ninguém igual a você. O amor de Deus por você é único. Não existe ninguém igual ao outro aqui. E você é especial. E juntos fazemos o corpo de Cristo existir. Se algum dia você se sentir isolado, se sentir sozinho, lembre-se que Deus tem um pacotinho de amor especial só para você. Assim como os pingos de chuva, não tem um igual ao outro. Não existe ninguém igual a você. E o amor de Deus por você é único e especial. Que Deus abençoe, fortaleça na sua caminhada e faça com que você se sinta feliz e que a sua sabedoria seja estampada nas ações dos jovens, no rosto dos jovens, para que a nossa igreja continue crescendo e Jesus possa voltar o mais breve possível.